Olá, eu sou a Thaís e esse é o Filmeninas, um canal de filmes e séries com uma perspectiva feminina. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o lançamento da semana passada que mexeu muito comigo. É um filme que eu queria demais assistir quando adolescente, já se tornou um queridinho do meu coração e sim, eu estou falando de Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. Porém, ele tem um grande problema conceitual, assim, de representatividade, que eu vi pouquíssimas pessoas comentando sobre isso e que a gente precisa trazer isso à luz. Então, se você quer saber qual é esse grande problema que Moxie tem, continua assistindo a crítica. Em Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, a gente vai acompanhar a história de Vivian, uma adolescente que está ali mais ou menos no penúltimo ano do ensino médio e que é confrontada com várias situações machistas e sexistas, mas que evita pensar no assunto até presenciar uma situação muito incômoda e ter a inspiração ali na sua casa da sua mãe. Chega um ponto que aquilo incomoda ela demais, que isso pode vir uma chavinha na cabeça dela e ela secretamente cria uma revista, uma zine, sobre feminismo e espalha de forma anônima pela escola. Essa revista ganha grande visibilidade e as meninas começam a se conversar entre si, adotar códigos, né, pra dizer que elas estão ali apoiando aquela revista. E aí elas formam um coletivo feminista meio que clandestino. E aí a gente vai acompanhar como esse coletivo e como essas garotas se comportam numa escola que tem uma estrutura toda machista, onde o rei do rolê, é claro, é o quarterback bonitão, mas que tem comportamentos bem abusivos. Moxie é uma produção da Amy Poehler. Ela dirigiu, ela produziu, né? E ela é a mãe da Vivian no filme. Eu sou muito fã da Amy Poehler. Ela é uma mulher que está sempre por trás de séries e filmes muito legais. Ela sempre adota esse filme meio comédia romântica, tema teen, e ela traz muita visibilidade e representatividade feminina de uma forma legal nesse universo teen que a gente tanto gosta. Eu sou muito fã do trabalho dela e aqui ela tá impecável. Eu acho que como ela, como mãe da Vivian, também arrasou demais. Quem não queria ter a Amy Poehler como mãe, eu não sei. Moxie também é baseado num livro homônimo que eu não sei nada sobre, mas que eu fiquei com muita vontade de ler. E essa história, ela é bem feminista e no começo ela incomoda um pouquinho, porque ela é muito didática, então parece que tá lendo um texto no BuzzFeed sobre feminismo na adolescência, sabe? Mas eu acho que ele é muito legal, depois que eu fui percebendo e assistindo o filme, porque ele é todo sob o ponto de vista da Vivian. E a Vivian é essa menina super tímida, ela e a melhor amiga são bem tímidas, assim, elas até comentam que são introvertidas e tal. E ela vai percebendo as situações de um jeito que começa a ficar impossível não notar. E aquilo começa a incomodar muito. Sabe quando a gente nunca viu um negócio, mas a partir do momento que a gente enxergou, a gente nunca mais consegue desver? É o que acontece com a Vivian. E as situações vão ficando maiores e tudo, e ela vai percebendo aquilo. E eu acho que o filme, por ser didático e tal, é a Vivian começando a tomar noção das coisas que estão acontecendo e que sim, são bem explícitas, bem óbvias, mas que a gente, por ter uma criação um pouco machista e aceitar aquilo como normal, os meninos são assim, etc., acaba não dando tanta importância e não vendo tanto problema quanto realmente tem. E eu acho que a gente ter o ponto de vista da Vivian assistindo essas coisas e tomando ciência de quanto aquilo tá cagado é fenomenal e por isso que ao longo do filme eu fui gostando dessa abordagem. E no filme, logo numa das primeiras cenas, quando eu falei, nossa, isso aqui vai ser muito explícito, vai ser uma aulinha sobre feminismo, não é. A gente tem a gente tem um debate sobre o Grande Gatsby, que é o livro lá do Scott Fitzgerald, e que tem um filme com o Leonardo DiCaprio, que eu sou apaixonada por aquele filme. Mas é um livro cheio de problemas e que foi escrito lá no começo do século XX, né? Então ele é bem machista e tal. E ali eles vão debatendo esse livro. Eu achei que ali a gente ia ser um filme inteiro, do jeito que é aquela cena, mas não é. E aí, no filme, conforme as meninas vão formando o coletivo feminista e cada uma vai compartilhando a sua história, as suas vivências, os seus pensamentos, as suas divergências, vai ficando orgânico esses discursos. Tem muito discurso sobre feminismo, feminismo branco, feminismo negro, o papel da mulher, a sexualização do corpo, tem todos esses diálogos no filme, mas eles, depois dessa cena do Grant Gatsby, vão ficando mais orgânicos e a gente vai se acostumando com eles. Não são diálogos que trazem, assim, mind-blowing, mas são coisas que, para quem tá por dentro do tema, é mais ou menos o passo a passo que a gente vai vendo, sabe? A gente
vai descobrindo um comportamento, depois o outro comportamento, depois coisas que falam pra gente que a gente não devia aceitar tão de boa. Então é uma coisa bem gradual, que a própria Vivian vai aprendendo e a gente vai aprendendo junto com a Vivian. Por isso que eu digo que eu queria muito assistir quando adolescente. Eu sou uma pessoa que me identifico muito com a personagem da Vivian, sou mega introvertida e também nunca dei muita bola pra essas coisas de falarem que o negócio era machista e tal. Eu ficava mais, mas é meio assim, até que o negócio começa a incomodar, a gente começa a se despertar, as pessoas começam a sussurrar coisas no nosso ouvido, tipo, não é pra ser assim, isso tá errado, essas coisas não são assim, e a gente começa a explodir. A Vivian também, ela ouve muito rock durante o filme, a trilha sonora desse filme, né, tô abrindo aqui um parênteses, a trilha sonora... Gente, pelo amor de Deus, eu procurei todas as músicas e vou fazer uma playlist no Spotify porque é perfeita. Tem muito rock, tem Pat Smith, tem Cansei de Ser Sexy na cena final, que é perfeita também. Muitos perfeitos, mas, gente, essa trilha sonora não tem como botar um defeito. E voltando, né? Eu sou uma pessoa que me identifico muito ali com a Vivian, porque eu também tenho esse jeito meiguinho, sempre fui meio introvertida, uso umas roupas mais fofas, né? Assim... E o feminismo foi chegando bem aos poucos, até que chegou num ponto que incomodou tanto que a gente não conseguia não ver ele nas situações mais banais do dia a dia. E eu acho que a crescente da Vivian também, como a luta dela tem confrontos, é muito rica. E falando sobre isso, como a luta da Vivian tem confrontos, que é uma coisa que eu achei bem positiva, o filme, ele não é sobre a Vivian se apaixonando. Ela eventualmente se apaixona, mas o conflito mesmo acontece com as atitudes dela que levam ela a brigar com a mãe, com o namorado, com a amiga. E o principal drama ali que rola, principalmente na primeira parte do filme, é em relação à melhor amiga. E eu achei isso incrível, porque não é sobre a Vivian conhecendo um garoto na escola e o feminismo na vida dela sendo uma questão, mas é sobre como ela é a melhor amiga, tem vivências diferentes dentro de casa, da criação e das origens, e como o feminismo se comporta de maneiras diferentes, que não dá pra gente, descobri o feminismo, agora eu vou aplicar de todas as formas, eu vou brigar com todo mundo, e eu vou exigir que todo mundo pense como eu e viva como eu esse momento, porque não é assim. Então, esse grande conflito do filme entre a Vivian e a melhor amiga é muito legal, porque não é um filme que vai falar sobre feminismo e no fim vai ser uma paixão romântica. E uma coisa que é muito legal também no filme é que a gente tem um menino babaca, mas a gente tem um menino legal e que serve de exemplo para mostrar como os garotos podem apoiar o feminismo, que isso não é uma coisa que exclui eles da equação de forma nenhuma, que eles têm um papel importante, inclusive, nisso. E eu acho que o Seth, que é essa pessoa, né, que representa os garotos apoiando a causa das mulheres, é muito fofo. Eu acho que o filme proporciona cenas muito meigas e ao mesmo tempo que a Vivian tá nessa revolução, ela também tá descobrindo relacionamentos amorosos ali na adolescência. E é tudo muito bonitinho, só que não se enganem, nem tudo são flores e tem meninas que não têm uma experiência tão positiva assim. E chegou a hora de falar sobre o grande problema de Moxie pra mim, que não foi a representatividade no sentido diversidade, porque a gente tem um elenco super diverso, a gente tem meninas de todas as cores, todas as etnias, de todos os corpos, de todas as preferências sexuais, o que é muito rico. Elas são abordadas de maneira bem mais superficial, né, as coadjuvantes, do que a Vivian, que é a menina branca loirinha, mas eu acho legal que eles incluíram, e não era o tema, né, entrar a fundo na diversidade. Elas comentam, assim, como o feminismo pode ser diferente para cada uma delas, de maneira bem rápida, mas tá ali, né? E a gente tem também uma personagem que é PCD, uma menina que está na cadeira de rodas. E aí que o filme desanda quando vai abordar essa menina. Pelo amor de Deus, como é que deixaram isso passar no filme que fala tanto sobre empoderamento, fala tanto sobre a representatividade dentro do feminismo, e aí fazem isso com a menina que é cadeirante. Gente, é inadmissível. Essa personagem, eu não sei nem o nome dela, porque não sei nem se falar o nome dela, ela aparece muito pontualmente como alívio cômico e que dá umas alfinetadas sobre como ninguém enxerga ela, como ninguém fala com ela, como ninguém observa as necessidades dela. E nunca se corrige isso. Em momento algum existe uma reparação com essa menina. Ela continua apagada o filme inteiro e os apagamentos dela às vezes são vistos como alívio cômico. E não é. Eu acho que ela podia ter feito parte do coletivo feminista. Ela podia ter tido um papel super importante. Todas as meninas ali dentro do coletivo têm um momento que protagonizam muito rapidamente, assim, em questão de minutos.
mas contam como o feminismo ajuda elas, né? Tem a menina que é atleta, a menina lá que tem os peitos grandes, né, por causa do corpo, ela é sexualizada. E por que ninguém nunca falou da menina que tá na cadeira de rodas e como estar na cadeira de rodas afeta a vivência dela como mulher, porque afeta, não tem como não afetar. Então, gente, por que fizeram isso? No final a gente tem uma cena que surge meio que do bolso, assim, que eu achei que não cabia ali. Eu entendo a importância de discutir aquele tema e tudo, mas podiam ter dado abertura, pelo menos ali no momento final, pra essa menina falar, nem que fosse 1 minuto, mas podiam ter dado. E não se redime em nenhum momento com a menina que tá na cadeira de rodas, não falam nada sobre a vivência dela como mulher, e aquilo, sabe, não condiz com o que o filme tá, não condiz com a proposta dele. Então eu fiquei muito chateada com isso, eu acho que foi uma escorregada. Se não iam falar dela direito, não colocasse uma menina PCD então, mas fazer do jeito que foi feito, eu achei que tira muitos pontos do filme pra mim. Como eu disse, eu amei muito, é um filme que eu queria ter assistido quando adolescente, quero rever. Ele me confortou muito, principalmente por me identificar tanto com a Vivian, mas ele tem essa coisa que eu não consegui deixar passar em branco. Pra gente perceber que também quando uma mulher branca, né, toda bonitona, perfeita, como a Amy Poehler, ou como é a pessoa que escreveu esse livro, pode chegar cheia das boas intenções e até pesquisar sobre o feminismo para outras pessoas, mas sempre vai ter alguém que não vai estar representado direito e que a gente precisa ter essa leitura crítica, né, essa leitura sensível e perceber que sim, tem problemas. O problema não é ser uma coadjuvante, como não é com todas as outras, eu acho legal, já que você não vai aprofundar, colocar as pessoas como coadjuvante, mas o problema é como a forma como ela foi trabalhada. E essa foi a minha crítica de Moxie, quando as garotas vão à luta. Vocês gostaram do filme? Comenta aqui embaixo pra eu saber e assistam, porque vale muito a pena. E ele fala sobre um tema super importante, de um jeito leve, de um jeito fofo, que deixa um quentinho no coração. E é um grande abraço em todas as meninas que passaram a adolescência vendo filmes super problemáticos e que foram descobrir isso um pouco mais velhas, como é o meu caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo. Um beijo e tchauzinho!